E agora nós vamos falar sobre saúde. Hoje, 30 de março, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, uma data simbólica criada para combater preconceitos e gerar conscientização sobre o problema que afeta milhões de pessoas. Nós vamos ver agora uma entrevista com o psiquiatra Cláudio Malavolta tratando sobre esse assunto. O transtorno bipolar é uma doença médica que é conhecida há muitos anos, há muitos séculos na medicina. E ele tem basicamente duas fases. Uma fase de euforia, de mania, de agitação, e uma fase de tristeza, de angústia e de depressão. E hoje, dia 30/3, é escolhido como a data do transtorno bipolar porque Van Gogh, aquele famoso pintor, era portador dessa doença e ele retrata muito bem na sua arte tudo aquilo que acontecia dentro do pensamento dele, as suas agitações psíquicas e as suas fases de profunda tristeza. Cláudio, e como identificar os sintomas de uma pessoa que tem um transtorno bipolar? Muito bem. Os sintomas são vários, né? O transtorno bipolar, ele tem sintomas que vão desde uma pessoa compulsiva, impulsiva, agitada, irritada, que fala em excesso, que briga sem ter motivos, que fica muito acelerado no seu pensamento, que ela fica muito sexualizada ou gastando muito dinheiro ou com agitações internas que ela pode chamar de ansiedade ou inquietude. E isso é na fase agitada ou na fase eufórica do transtorno bipolar. E na fase depressiva é como uma depressão normal, tristeza, melancolia, vontade de chorar, vontade de morrer, não quer comer, não quer sair de casa, fica fechado no seu mundo e não consegue interagir muito bem com as pessoas. Além de diversos outros sintomas cognitivos. O pensamento fica lento, as ideias não conseguem se relacionar de uma maneira clara e coerente e a pessoa começa a ficar sofrendo por não conseguir ter as mesmas habilidades que outrora ela tinha. Basicamente, estes sintomas vêm em fases, em períodos. O período de euforia dura aí 1, 2, 3 semanas. E o período de depressão pode durar de 2 até 8 semanas na vida da pessoa. E o tratamento, sim, é necessário. E quais são os tipos de transtorno bipolar? Perfeitamente. Existem divisões na medicina ou classificações. E a gente tem a classificação do transtorno bipolar tipo 1, onde a pessoa tem uma fase de mania muito evidente, que às vezes é necessário internação hospitalar, contenção mecânica, injeções intramusculares. Essa fase é de mania clássica, onde pode acontecer inclusive alucinações, delírios ou episódios psicóticos. Existe o transtorno bipolar tipo 2, onde a euforia ou a agitação é um pouco menos intensa. A pessoa convive com a gente, a pessoa está trabalhando, mas ela começa a ficar mais acelerada do que o padrão normal ou natural dela. Existe uma outra fase do transtorno bipolar chamada ciclotimia, onde existe altos e baixos ao longo do dia e a pessoa tem momentos de estar muito agitada e eufórica e momentos de estar muito triste e melancólica. É como se a pessoa virasse a chave a cada momento do dia. E a outra fase do transtorno bipolar é a fase depressiva, chamada também de depressão bipolar ou transtorno depressivo bipolar. E entre estes períodos todos de hipomania, de mania, de distimia e de depressão, existe um período que a pessoa está bem, que pode durar semanas, meses ou anos. E este momento é o momento de melhor qualidade de vida dessa pessoa. E como é o diagnóstico? O diagnóstico geralmente é feito através de uma entrevista médica, de uma entrevista psiquiátrica. Não é necessário nenhum exame de sangue, nenhum exame de tomografia ou ressonância para fazer o diagnóstico. Com o diálogo, com a conversa entre o médico e o paciente, geralmente se pede auxílio de familiares que vão complementar as informações, a gente consegue fazer um diagnóstico muito claro e certeiro a respeito desta doença e, se for oportuno, iniciar a terapêutica para cada fase dessa que o paciente se encontra.
Cláudio, e todas as pessoas aí que sofrem com esse transtorno devem tomar remédios? Atualmente, a medicina acredita que o melhor tratamento para o transtorno bipolar é a psicoeducação, a farmacoterapia e a psicoterapia. Tem fases da vida que a pessoa pode ficar sem remédio, sim, mas o remédio para estas fases mais graves, como a mania, a hipomania e a depressão, é indicado às vezes 2, 3 ou até 4 tipos de remédio, para que a gente faça a pessoa voltar para o seu eu e assim ela dar sequência na sua caminhada. Mas em alguns casos selecionados e pontuais, a pessoa fica meses ou anos sem tratamento medicamentoso, mas sabendo da sua doença, o que pode vir com o aceleramento do pensamento e com a diminuição ou lentificação mental, que isso pode ser uma nova fase de doença, indicá-la a procurar o seu médico de confiança. Agora eu vou deixar esse espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado. É um grande prazer poder estar aqui falando com vocês. A gente sabe que a saúde mental e a doença mental se confundem e levar informação para a nossa sociedade é o carro-chefe do atual momento das nossas vidas. Hoje que o mundo está tão globalizado e milhares de pessoas conseguem ser atingidas através das lentes dos celulares, a gente tem o dever de levar informações e falar sobre o transtorno bipolar, lembrando de Van Gogh, lembrando das fases de mania, hipomania e depressão, é levar a todos a informação que quem está passando por sofrimento tem que buscar ajuda, e aquele que busca ajuda certamente vai melhorar a sua qualidade de vida e vai ter um desfecho melhor da sua saúde. Agradecemos ao psiquiatra Cláudio Malavolta por essa entrevista